Bom dia, hoje são 29 de novembro de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui, amigo, com o jornal Correio Brasiliense de ontem, quinta-feira, dia 28 de novembro de 2013, Brasília DF. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Pois bem, na página 29, ele traz aqui uma matéria com o título Polêmica na Bélgica. Comissão apoia eutanásia em crianças. Vou aqui mostrar, ó. Aqui, ó, tá? Ó. Esta matériazinha aqui, ó, pequenininha, ó, aqui, ó, tá? Só isso aqui, ó. Leia aí, ó, leia. Enquanto você lê, vou cantar a música do Elvis pra você. Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Muito bem. Então aqui vou ler a matéria que aqui está, rapidamente. Polêmica na Bélgica. Comissão apoia eutanásia em crianças. A eutanásia para menores de idade foi aprovada ontem em uma comissão do Senado da Bélgica. A decisão abre caminho para o polêmico projeto de lei que, se prosperar, legalizaria, sob certas condições, o fim da vida dos menores afetados por doenças sem cura. A Comissão de Assuntos Sociais e de Justiça do Senado belga, que debate há vários meses a prorrogação legal da lei de eutanásia em vigor no Reino, aprovou o projeto legislativo por 13 votos a favor e 4 contrários. Ainda não há data para uma aprovação no Senado ou para que o texto seja debatido na Câmara. O projeto de lei prevê que um menor possa beneficiar-se da eutanásia se tem sofrimentos físicos insuportáveis ou impossíveis de suavizar e que se encontra em fase terminal. Para isso, deve ter o diagnóstico de uma equipe médica e o consentimento dos pais. Muito bem, parabéns mais uma vez à Bélgica. Na Bélgica e na Holanda existe a eutanásia. A eutanásia é legalizada. Parabéns à Bélgica, parabéns à Holanda. Aqui no caso da Bélgica, já que a eutanásia é legalizada lá, é um procedimento legal, natural, a eutanásia aqui, neste caso, está mais abrangente, porque lá há um limite, né, de idade. A partir de idade tal é que pode ser praticada a eutanásia. E agora estão abrindo até para crianças com problemas aí incuráveis, né, e sentindo dores terríveis. Parabéns à Bélgica, parabéns à Holanda pela aprovação aí, né, da eutanásia. Aqui no Brasil, um país altamente ignorante, a eutanásia é proibida aqui no Brasil. Quem fizer procedimento semelhante ao da eutanásia aqui no Brasil vai responder por homicídio doloso, que é uma vergonha. É um país atrasadíssimo, o Brasil. Vou aqui rapidamente no quadro mostrar que a eutanásia deveria ser também um procedimento legalizado aqui no Brasil. Vou mostrar aqui de forma bem fácil, colocando na lata de lixo o argumento de pessoas que são contra a eutanásia, por pura ignorância. Vou aqui mostrar facilmente. Vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei aqui, ó, 6 coisinhas, 6 argumentos com base no direito brasileiro que levam
levam à instituição da pena da eutanásia aqui no Brasil. 6 argumentos a favor da eutanásia aqui no Brasil. Vamos lá. O primeiro, artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. O que está escrito lá? Vamos aqui. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Constituição Federal. Muito bem. As pessoas aqui no Brasil que são contra a eutanásia e também contra o aborto alegam o artigo 5º da Constituição Federal, que diz a inviolabilidade do direito à vida. Essas pessoas que buscam apoio aqui no artigo 5º da Constituição Federal não conhecem a Constituição Federal. Elas dizem que, como está escrito aqui, a inviolabilidade do direito à vida, então no Brasil, por exemplo, não pode haver eutanásia e também não pode haver aborto. Porque a Constituição, que é a carta maior, a lei das leis, diz claramente que a vida, o direito à vida aqui, ó, de um ser humano é inviolável. Só que essas pessoas não conhecem, repito, a Constituição Federal. Ora, a Constituição Federal, ao dizer aqui a inviolabilidade do direito à vida, não quer dizer que a vida de um ser humano possa ser exterminada. Não é um direito absoluto. Não é. Não é. E como eu provo isso? Na própria Constituição Federal, em outro artigo. Vamos lá. Que é aqui, ó. O artigo 5º. O mesmo artigo, ó. Artigo 5º. O inciso 47. A linha A. Diz assim: não haverá penas, aí vem a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Veja, aqui no artigo 5º, a Constituição Federal diz claramente que a vida do ser humano é inviolável. Só que não existe no ordenamento jurídico brasileiro um direito absoluto. Não. Todos os direitos são relativos. Depende de certa situação. Depende de cada caso. E a prova está no próprio artigo 5º, inciso 47, a linha A, quando a Constituição diz que não haverá penas, aí vem a linha A, pena de morte. Não haverá. Salvo em caso de guerra declarada. Olha aqui. Pronto. Aqui, no artigo 5º, inciso 47, a linha A própria Constituição Federal diz que a vida do ser humano aqui é violável. Não é inviolável, é violável. Ou seja, o Estado brasileiro pode decidir sobre a vida de um ser humano, pode matar um ser humano. A própria Constituição. Viu aí como é fácil? Então dizer que no artigo 5º a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e que aqui, ó, devido a este artigo aqui, o caput do artigo 5º da Constituição Federal, devido a este caput, ninguém pode praticar a eutanásia no Brasil, ninguém pode praticar o aborto no Brasil. Conversa fiada, porque o próprio artigo 5º, né, como mostrei aqui, diz que, dependendo aqui da situação, o Estado brasileiro pode matar um ser humano. E aqui está, em caso de guerra declarada. E aqui diz, ó, nos termos do artigo 84,
19 da própria Constituição Federal. No 84, 19, inciso 19 da Constituição Federal, está escrito que compete privativamente ao presidente da República declarar guerra em caso de agressão estrangeira. Só isso, tá? Muito bem. Então, existe essa modalidade de pena de morte no Brasil. Existe em caso de guerra declarada. Se o Brasil entrar numa guerra aí e alguém, por exemplo, ali praticar atos contra um brasileiro, praticando atos contra o próprio país, passando informações para o estrangeiro, por exemplo, esse brasileiro aí será condenado à morte. Então existe pena de morte em caso de guerra declarada. Existe pena de morte no Brasil. E as penas e os crimes cometidos durante uma guerra de que o Brasil participe, os crimes estão previstos no Código Penal Militar. E a pena de morte lá é por meio de fuzilamento. Então, grave isso aí, brasileiro. Grave isso. Existe um tipo de pena de morte aqui no Brasil. Existe. Em caso de guerra declarada. Está no artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Então, aquela garantia de inviolabilidade do direito à vida cai por terra. Cai por terra. Por que isso? Porque, é como eu digo, não existe aqui no Brasil direito absoluto. Não existe. Tudo é relativo. Não existe direito absoluto. Tanto é verdade que não existe direito absoluto, que aqui, ó, a própria vida do ser humano é exterminada pelo Estado. Não é simples a explicação? Muito bem. Então vamos lá. Terceiro fundamento aqui, ó. Artigo 128 do Código Penal Brasileiro. Está escrito assim lá: não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro. Então veja aqui, Código Penal Brasileiro, artigo 128. Ora, aquelas pessoas, novamente, que dizem que no Brasil não pode haver eutanásia e nem aborto, alegando aí o artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, porque a Constituição garante, é conversa fiada novamente. Por quê? Porque o próprio Código Penal Brasileiro, no artigo 128, aqui está, incisos 1 e 2, ora, coloca aqui que o Estado brasileiro pode exterminar a vida de um ser humano por meio do aborto. E aqui está, 2 casos de aborto, 2 casos permitidos no Brasil. Aqui está. Então, a inviolabilidade do direito à vida aqui, ó, cai por terra. Vai parar na lata de lixo. Viu aí? Como quando a Constituição diz que o direito à vida é inviolável, essa conversa aqui, ó, não é de uma forma genérica. Tanto é que a própria Constituição traz a pena de morte, né? Como mostrei. E agora também o aborto. Ora, aborto, o que é o aborto? É a interrupção da gravidez. É exterminar a vida daquele embrião ou feto que se encontra no útero materno. Então é a interrupção da vida. É cessar a vida daquele embrião, daquele feto. Entendeu? Então isso é aborto. Ora, isso é exterminar a vida. É acabar com a vida. E o Estado pode. Pode. Livremente. Mesmo que a Constituição Federal diga que o direito à vida é inviolável. Porque ela própria também permite. No caso aqui de guerra declarada. Entendeu como é simples a explicação? Então quando alguém diz, não pode haver pena de morte no Brasil, ou não pode haver pena de morte no Brasil, não pode haver eutanásia no Brasil, não pode haver aborto no Brasil, porque está escrito na Constituição a inviolabilidade do direito à vida. Errado. Essas pessoas não conhecem a Constituição. Não conhecem. Muito bem. Então aqui, ó,
O Código Penal brasileiro, no artigo 128, incisos 1 e 2, diz que o aborto pode ser realizado no Brasil, olha aí, em dois casos. Primeiro, se a vida da gestante corre risco, né? Às vezes a gestante tem um problema sério aí, não pode passar por um parto, porque ela vai morrer aí. Uma equipe médica analisa e há um risco de que a mãe morra. Então, nesse caso, em que há risco para a vida da gestante, o Estado brasileiro cessa a vida humana, cessa a vida ali de um embrião ou de um feto, né? Quando corre risco aí para a mãe. Viu aí? E o outro caso é quando a gravidez é resultante de estupro. Uma mulher, coitada por aí, é estuprada por um marginal, um bandido, um safado aí, uma mulher. E daquela relação sexual forçada contra a pobre mulher, ela vem a engravidar. Não é justo que um Estado garanta a vida daquele embrião, daquele feto, resultante de um estupro. Porque o estupro é um dos maiores crimes que alguém comete contra a mulher. Né? Então o Estado também garante. Quando a gravidez resulta de estupro, aí a mulher pode ser submetida a um aborto. Então aqui, ó, novamente, a vida de um ser humano é violável. Viu aqui? É violável e não inviolável. Tá? E isso não é contra a Constituição. Porque a própria Constituição, como eu já disse, abre aqui, né, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, abre aqui também uma porta para a pena de morte em caso de guerra declarada, né? Porque não existe direito absoluto. O principal direito do homem é a vida, pois esse direito não é absoluto. E aqui está, estou mostrando os casos. Muito bem, vamos ao outro item. D. O aborto em relação aos anencéfalos. Então veja, aborto no Brasil. No artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal brasileiro, 2 casos de aborto, né? Como mostrei aqui. E agora vem o terceiro caso de aborto no Brasil. Em relação aos fetos anencéfalos, né? Se o feto, né, falta ali, há uma anomalia no encéfalo do feto, né? Há anomalias ali, então também a mulher pode ser submetida ao aborto. E quem garantiu isso aí foi a decisão, né, recente, né, do Supremo Tribunal Federal. Aborto aí em relação aos anencéfalos, né? 3 tipos de aborto, portanto, aqui no Brasil. Vamos lá. Outro item. A vida do ser humano, a ele pertence. Ora, a vida do ser humano pertence ao próprio ser humano. A vida de uma pessoa pertence a ela e a ninguém mais. Isso está no próprio direito brasileiro. A vida de uma pessoa pertence a ela. A minha vida pertence a mim. Se uma pessoa, por exemplo, pegar uma faca e se cortar todinha, isso aí é lesão corporal, não é? É, mas não é em relação à pessoa que fizer isso com o seu próprio corpo. Não é. Por quê? Porque o direito diz que a vida de um ser humano, o corpo de um ser humano, pertence a ele. E isso é pura verdade. Está no ordenamento jurídico brasileiro. Se uma pessoa tenta se matar, pega ali um revólver, dá um tiro na cabeça e consegue sobreviver, essa pessoa não vai ser presa, não vai responder a processo criminal algum por ter tentado se suicidar. Não vai. Por quê? Porque a vida é dessa pessoa. Não vai. Agora, se essa pessoa pegar uma arma, pegar um revólver, por exemplo, e atirar contra a vida de outra pessoa, aí essa pessoa vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio. Por quê? Porque a vida de outra pessoa pertence àquela pessoa e não a mim. Entendeu? É bem simples. A vida de uma pessoa pertence somente a ela. Uma pessoa pode tentar se suicidar, pode pegar uma faca, se cortar todinha, tá? Nada disso vai levá-la à prisão.
nem a responder a um processo criminal. Porque a vida é dela, o corpo é dela. Ela pode fazer o que quiser com o seu corpo. Não pode fazer essas coisinhas com o corpo de outras pessoas. Aí não pode. É bem simples entender isso. Muito bem? A vida de uma pessoa pertence somente a ela. Está no próprio ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem. E o último argumento aqui. A eutanásia nos animais irracionais. Aqui no Brasil, por exemplo, a eutanásia nos seres humanos, nas pessoas, é crime, é proibida. A pessoa vai responder por homicídio doloso, porque teve a vontade de matar. Só que a eutanásia aqui no Brasil, em relação aos animais irracionais, ela é uma coisa legalizada. A eutanásia aqui é legalizada. Ela é um procedimento normal em relação aos animais irracionais, que estão ali sofrendo muito, né? Agora veja a idiotice do povo brasileiro. Veja a ignorância dos legisladores brasileiros. Uma cambada de ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer o assunto, né? Os legisladores brasileiros. Veja aí, os políticos, né? Aqui no Brasil, o caso do Congresso Nacional, que faz leis federais, que é o caso aqui, né? Para aprovar a eutanásia, seria o caso de lei federal. Mas com esse Congresso que nós temos aí, ó, Congresso Federal, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, esses deputados aí, senadores, tenha paciência. Tenha paciência. Pois bem, veja a ignorância. Ora, a eutanásia no Brasil, ela é permitida para os animais irracionais, mas é negada para os seres humanos. Veja que idiotice. Eu tenho aqui um animal, um cachorro, por exemplo. Um cachorro. Ele está com uma doença aí incurável, com um câncer, em estado terminal. O cachorro, um cão. Pois bem, o cachorro está sofrendo muito. Eu sou pobre, não tenho como tratar, evitar a dor daquele animal, né? Levando aí a um médico veterinário. Não tenho condições. E o pobre cachorro aqui, agonizando de dor na minha casa, sofrendo dores terríveis. Ora, o que é que a lei me permite? Ela permite que eu leve esse cachorro, esse cão, a um veterinário, a um médico veterinário, e ali o médico vai e aplica uma injeção no cachorrinho. E ele morre. Ele fica livre de dores. Ora, isso é uma atitude minha, humana. Eu fiquei doente diante das dores daquele animal, coitado. O pobrezinho contorcendo-se de dores. Isso me dá tristeza. Então, o médico pode praticar a eutanásia naquele animal, para que ele não sofra mais. Então veja, ora, se a dor de um animal irracional me comove, não é? Se a dor de um animal irracional, de um cão, de um gato, de um cavalo, se a dor daquele animal me comove, levando-me a permitir a eutanásia, a que o médico veterinário pratica a eutanásia naquele animal, para que ele não sofra mais, se isso me comove, com maior razão ainda, me comove a dor de um ser humano que está na mesma situação, cara. Existem aí pessoas com câncer em estado terminal, dores terríveis. E quando a pessoa é pobre, pior ainda, porque não tem dinheiro ali para comprar morfina, né, para aliviar a dor do câncer. Pessoas pobres se acabando ali na cama de dor. Em estado terminal, não há mais saída para essa pessoa. E o Estado não permite a eutanásia naquela pessoa e permite nos animais irracionais. Os animais irracionais, diante de um animal irracional, eu tenho compaixão pela dor daquele animal. E não tenho pela dor de um ser humano, cara. É uma idiotice. É a ignorância dos legisladores brasileiros, dos políticos brasileiros, né, que não permitem a eutanásia aqui no Brasil. Permitem-na para os animais irracionais, porque, nossa, o cachorrinho sentindo dor, que coisa terrível, isso não pode, vamos fazer a eutanásia, vamos. Aí eles fazem, nos cachorrinhos, nos animais irracionais. Só que a dor dos seres humanos
para essas pessoas, nada interessa a dor. Por quê? Porque não, diante dos animais irracionais, eu não aguento esse sofrimento do bichinho, mas eu aguento o sofrimento do ser humano. Isso é idiotice. É idiotice de um país desse, do Brasil. Então, a Bélgica e a Holanda são dois países aí, ó, Bélgica e Holanda, de respeito, porque lá a eutanásia é legalizada. Isso é inteligência desses dois países. O Brasil é muito atrasado, é muito atrasado. Aqui estão, ó, argumentos que eu usei favoráveis à implantação da eutanásia aqui no Brasil. Aqui estão os argumentos, né? Bem explicadinho, ó, sobre fundamentação jurídica, né? Tudo aqui, ó, que a vida do ser humano pertence a ele próprio, né? Que a eutanásia nos animais irracionais é legalizada aqui no Brasil, em relação aos seres humanos não, uma ignorância, né? E aí os casos de estupro, que é extinção de vida, e a própria Constituição Federal diz lá que há um tipo de pena de morte no Brasil, em caso de guerra declarada. Está aí, né? E a competência para declarar essa guerra é do presidente da República, né? Em caso de agressão estrangeira. Portanto, aí, ó, os elementos que autorizam de forma inteligente a prática da eutanásia aqui no Brasil. Muito obrigado.